Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver me assistindo. Tudo bem com você? Eu espero sinceramente que sim. Vamos continuar com a nossa série de mensagens falando sobre oração. Hoje nós vamos tentar entender o que significa intercessão. Afinal de contas, o que é interceder? Não é verdade? Porque nós falamos, nossa, é importante que nós venhamos a interceder pelo outro. Mas, pastora Kênia, o que é intercessão? Vamos analisar esta palavra no ponto de vista da nossa língua, não é? Interceder significa ir ou passar entre, atuar entre dois partidos com a intenção de reconciliar aqueles que divergem de opiniões, interpor, mediar, ou seja, há outro significado. Significa mediar entre dois extremos, interpor entre dois partidos de maneira imparcial. Ou seja, você não tem que pender nem para um lado e nem para o outro. Isso é imparcialidade. Todos esses termos, eles são similares, são sinônimos. Como se pode ver claramente através dessas definições, o conceito da palavra intercessão pode ser resumido como mediação, colocar-se entre, suplicar em favor de outrem, representar uma parte perante a outra de forma imparcial, mas não limitada às suas situações legais. Como assim, pastora? Para interceder pelo outro, a gente tem que conhecer a causa do outro para saber, de certa forma, que terreno nós estamos pisando. Mas nós vamos falar um pouquinho mais disso mais lá na frente. E nós também, como intercessores, no que se refere à nossa responsabilidade, enquanto intercessores de humanos para humanos, nós temos que entender como é que nós devemos interceder. De que forma nós devemos entrar para interceder. No decorrer dos nossos estudos, nós aprenderemos sobre isso. A intercessão, ela ocorre em nossos tribunais diariamente, quando os advogados intercedem por seus clientes. A intercessão acontece em reuniões contratuais, geralmente, ou seja, numa firma, no trabalho, não é? A intercessão ocorre em escritórios. Não há nada de espiritual aí. Aqui a gente está explicando o termo intercessão de uma maneira da língua portuguesa e na praxis, né, na prática da vida. Mas a gente vai trazer todo esse significado para o âmbito espiritual. Ou seja, intercessão requer o quê? Delegação, envolve autoridade. Você tem que ser delegado para o tal e você tem que possuir autoridade. Lembra lá do Evangelho de Lucas? Vou até abrir aqui a palavra de Deus para que nós possamos ler como está lá no Evangelho de Lucas. Vamos ver aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Cadê, Senhor? Capítulo 9, se eu não estiver equivocado, é o versículo 1 ou... Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 1. Jesus convocou os 12 discípulos e deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios para que curassem as doenças. Veja, a gente vai só analisar o que Jesus Cristo deu para os discípulos quando chamou-os, né, para fazer a obra. Poder e autoridade. Não foi só poder e não foi só autoridade. Tem que ter poder e autoridade. Ou seja, tem que ter delegação e autoridade. Entende, irmão? Porque poder e autoridade pode parecer a mesma coisa, mas não é. Como assim, pastora? Ora, eu posso, por exemplo, escrever um livro. Eu posso. Isso é um poder que eu posso fazer. Eu posso fazer um almoço, uma janta rapidinho. Eu posso. Agora, se eu chegar na sua casa, eu posso fazer um almoço e uma janta. Eu tenho capacidade de fazer isso. Eu tenho autoridade, a legalidade para fazer isso dentro da sua casa? Não me pertence. Entende o que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Poder é uma coisa, autoridade é outra. Eu posso, por exemplo, você pode chegar e falar assim para mim assim, olha, pastor, esteja à vontade, se você quiser fazer a janta, pode fazer. Aí você me deu autoridade, legalidade para fazer essa janta. Mas e se eu não souber fazer? Se eu não tiver o poder para fazer essa janta? Então, trazendo essa analogia que eu estou dando para você, espero que nós possamos entender, que você que me ouve possa entender, que o intercessor ele precisa ser delegado, ele precisa ter autoridade, não é? Poder e autoridade, assim como está escrito lá em Lucas, no capítulo 9, do versículo 1. Então, nós temos que usar essa autoridade, esse poder que Jesus Cristo nos deu lá,
naquela época. Intercessão resume-se em representação, como afirma como afirma esse versículo que eu acabei de ler. Ele representa o quê? A intercessão, e para fazer essa intercessão tem que ter o quê? Autoridade e poder. Uma vez que nós entendemos agora o significado dentro da nossa língua, vamos analisar agora no conceito da luz da criação e da queda. Adão, ele foi designado para representar a Deus no planeta Terra, para administrar, governar, dominar no lugar de Deus. O Senhor disse a Adão o que ele queria, e Adão, o representante de Deus, ou seja, o reapresentou, aquele que ia representar Deus diante de toda a criação. Adão era o mediador de Deus. Adão, literalmente, era o intercessor, o mediador de Deus na terra. E o que aconteceu? Esse mediador perdeu o seu posto ao desobedecer ao Eterno. Amém? Quando Adão caiu, Deus teve de enviar um outro homem, que a Bíblia chama lá no Novo Testamento de o último Adão. Quem é o último Adão? O intercessor por excelência, Jesus Cristo. Não é isso? Jesus Cristo. Cristo veio para representar a Deus de forma verdadeira, genuína, honesta na terra. Ele tornou-se o intercessor, o mediador, colocando-se entre Deus e os homens, fazendo essa intercessão de maneira coerente, De acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, Jesus tornou-se a exegese de Deus para nós. Ninguém jamais viu Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai, quem é esse? Jesus, o tornou conhecido para nós. Como que Jesus Cristo tornou Deus conhecido para nós? Através das atitudes de Deus. As atitudes do Senhor Jesus Cristo, ele nos mostrou nas suas atitudes, nas suas escolhas, os atributos de Deus. Aquilo que Deus quer que realmente nós façamos. A palavra grega traduzida como o tornou conhecido é exegeomai, na qual se derivou a palavra exegese. Você deve ter ouvido algumas vezes essas palavras, exegese, É aquela história de nós pegarmos as coisas e aprofundar no conhecimento. Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele nos mostrou Deus, falando que de forma simbólica, ele desenhou Deus para nós. Como? A imagem física de Deus? Não, o caráter de Deus, aquilo que Deus deseja de nós, não é? No entanto, sabendo o significado da intercessão tanto para o lado humano, e agora a gente está trilhando os caminhos do significado da intercessão espiritual, verificamos que Adão era um intercessor humano, ele não foi perfeito, precisou enviar o último Adão, que era Jesus. Mas esses não são os únicos sentidos da palavra intercessão. Há muita ironia no fato de que o homem devia ser o intercessor de Deus, mas ele caiu, seu mediador e representante. Agora ele precisava de alguém para interceder por ele. Veja, e essa intercessão aqui que nós estamos falando não é a da oração. Essa intercessão de orar, de nos colocarmos na brecha, nos interpor, é nossa função de oração. Mas o intercessor Jesus Cristo aqui é aquele que intercede no sentido, lembra lá da lei de Moisés? A lei de Moisés, se você quer entender o padrão e a moral de Deus, você vai olhar para a lei de Moisés. Ok? Quando nós olharmos para a lei de Moisés, a gente vai ver que nós não somos capazes de cumprir a lei, que jamais seríamos capazes. Então Jesus falou assim, Pai, eu cumpri a lei para que a Kênia possa estar agora diante do Senhor. Eu cumpri a lei para que essa pessoa que está orando, me buscando agora, tenha o seu favor. Então é nesse sentido que Jesus Cristo ele é o intercessor. O homem foi criado para ser o representante de Deus na terra. Agora ele deixou de ser esse representante, precisava de um outro representante. Cristo tornou-se o perfeito representante, o perfeito intercessor. Ele não apenas representa Deus para os homens, mas ele também representa os homens para Deus. Olha que maravilha, que coisa maravilhosa, que lindo. Jesus, louvado seja o teu nome. Ele representa Deus para nós e representa a gente para Deus. Esse Deus
Jesus, que é 100% homem, 100% Deus, ele agora vai fazer parte das nossas vidas para sempre. Tanto é para sempre daquela vida daquele que aceita Jesus como Salvador. A Bíblia fala que Jesus Cristo fala o seguinte: sem mim você não pode fazer nada, sem mim nada podeis fazer. Por quê, irmão? Se nós olharmos para as Escrituras, nós não somos capazes de cumprir a vontade de Deus. Então a gente tem que estar sempre debaixo da sombra da cruz, debaixo do sangue do Cordeiro, porque de nós mesmos nós não vamos chegar ao céu nunca. Nós só vamos chegar ao céu se nós reconhecermos o sacrifício de Jesus e a intervenção, a intercessão, a mediação de Jesus Cristo por nossas vidas. Jesus se tornou o último mediador, o único e definitivo. Ele é o apóstolo verdadeiro de Deus para a raça humana. E ele é o sumo sacerdote que nós devemos confessar. Não é? Porque antigamente, uma vez por ano, na lei de Moisés, o sumo sacerdote ele entrava no Santos dos Santos para interceder por nós. Quando Jesus Cristo veio, ele se tornou o nosso sumo sacerdote eternamente no Santo dos Santos, para que possa ouvir as nossas súplicas e à medida do seu favor, para fazer aquilo que nós não pensamos e não imaginamos, ele nos atende. Jesus, ele é o grande intercessor de todos nós nessa terra. Você consegue perceber a importância do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas? E relembrando, não é porque eu já disse, a intercessão de Cristo não é no sentido da oração, não é. É muito maior. Ele fez uma obra de mediação. Como assim? Vamos repetir. Lá no Velho Testamento, quando Deus colocou a lei de Moisés para a nação de Israel, Deus falou: esse é o meu padrão, eu quero que vocês façam. O povo não conseguiu cumprir aquele padrão. Houve uma necessidade de um homem que pudesse cumprir. Por isso que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus veio, esvaziou-se da sua deidade, encarnou-se, né? Ele é o verbo de Deus que encarnou no mundo como homem para cumprir aquilo que Deus determinou pela lei de Moisés. Quando ele cumpriu, ele fez a vontade de Deus. Então, quando nós nos colocamos debaixo da sombra da cruz, debaixo do sangue de Jesus, em Jesus nós somos salvos, em Jesus nós somos justificados. Eu quero e não posso dizer eu sou santa, não, eu sou santificada. Porque de mim mesma eu jamais cumprirei a lei, mas eu quero agora agarrar no sangue de Jesus e na santidade de Jesus, e por meio dele eu me santifico. Por meio da obra da cruz, pelo meio da obra salvífica de Jesus, eu me torno justificada e santificada. Jesus, ele está atuando diante de Deus como nosso representante, garantindo o nosso acesso ao Pai, porque nós não tínhamos esse acesso. Nós não tínhamos esse direito e nós não tínhamos essa autoridade, porque naquela época, para adorar a Deus, havia uma série de ressalvas, uma série de rituais. O sumo sacerdote só ele entrava no Santos dos Santos, o sacerdote ficava no átrio do sacerdote, os homens de uma idade X a uma idade Y, no átrio dos homens, depois vinha o átrio das mulheres, depois que vinha do lado de fora do templo os gentios, onde eu e você ficávamos, fora das promessas. Quando Jesus Cristo veio, o véu do templo se rasgou. Quando ele cumpriu o seu propósito, o véu do templo se rasgou e nós, por meio do Senhor Jesus Cristo, passamos a ter livre acesso ao Pai. Sem Jesus, você e eu não temos direito, nem autoridade, nem poder de entrarmos na presença de Deus e fazer nada. Por isso que tudo que nós temos que fazer é por Ele, para Ele, por causa dEle, em nome dEle, e sem o nome dEle nada do que será feito, porque todo o poder foi dado para Jesus Cristo nos céus, na terra e debaixo da terra. Tudo que nós fizermos aqui precisa ser através do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?
Na época de Moisés, se eu pensasse em me aproximar diante do trono de Deus, eu morreria porque eu seria achada em falta. Mas agora, quando eu me aproximo diante do trono do Senhor, Ele está lá. Jesus está sempre ali dizendo alguma coisa do tipo: Pai, a Kênia está aqui para falar com o Senhor. Ela não está vindo por seus próprios méritos e justiça, porque ela não é capaz de ter mérito e justiça para isso. Ela está aqui baseada na fé que tem em mim. Ela está aqui em meu nome, e eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai se lembrar que eu me coloquei entre ti e a Kênia no dia que eu fui crucificado e ressuscitei ao terceiro dia e lhe ofereci acesso direto ao Senhor, sem precisar de mais ninguém. Ela tem algumas coisas para pedir. Oh, glória a Deus, isso é lindo, irmão, isso é maravilhoso. Nossa, isso é maravilhoso. Muito lindo, Jesus é maravilhoso. Jesus, essa intercessão como que eu quero falar? Advocacional, advogado, né? Como fosse um advogado. Estou aqui inventando neologismo, né? E nós podemos ouvir o pai responder: claro que eu me lembro, filho, você fez isso tudo pela Kênia e pela humanidade. Então, qualquer um que entrar na presença do Deus Pai, do Eterno, em nome de Jesus, não será achado em falta. Por quê? Porque o sacrifício de Deus, Jesus Cristo, é perfeito. Jesus não está orando por nós, Ele está fazendo muito mais do que só orar. Ele está intercedendo como advogado, sacerdote, como o Cordeiro perfeito, como aquele que cumpriu a lei, como aquele que tem o direito de abrir e fechar o livro da vida e escrever a nossa história. Jesus está intercedendo por todos nós para que nós possamos orar uns pelos outros. Isso significa pedir em nome de Jesus. Amém? Que nós venhamos entender a mensagem de hoje. Tudo em nome dele, tudo para ele devemos pedir. Então, em nome de Jesus, que hoje as misericórdias do Senhor te alcance. Que as bênçãos do Senhor, que enriquece, não acrescentam dores, alcance a sua vida, te traga paz, te traga refrigério e alegria nesse dia. Amém?